Então, a partir de agora, nossa aula está gravada. Né? Vamos só deixar aqui as duas pessoas entrando. E a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo to be. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Boa noite, então. Boa noite. Só desligar aqui um pouquinho, só um momento. Deixa eu ver. Então vamos lá, gente. O verbo to be, ele é um dos verbos mais importantes da língua inglesa, né, porque ele exerce um papel assim primordial, né, do inglês, porque ele tem um duplo sentido, tá? Ele é um verbo que tem o sentido de ser, né? Eu sou, né? E eu estou, o sentido de estar, né, em português. E também, em alguns momentos, ele vai ter a função aí de verbo auxiliar, né? Então, a importância do verbo to be, entender o verbo to be, vai facilitar muito, né? Só um momentinho. Vai facilitar muito vocês iniciarem assim esse primeiro contato com a língua inglesa, tá? Então, na língua inglesa, vamos acompanhar aqui a leitura. O verbo to be exerce mais de um papel, né? Além de ter o sentido de ser e estar em português, ele também tem a função do verbo auxiliar, ou helping verb, né? O que seria helping verb? Verb é verbo, né? E helping é ajuda, né? Help é socorro, ajuda. Então, o verbo auxiliar, tá? Em outros tempos verbais, ou seja, ele vai acompanhar, em alguns momentos, o verbo to be, ele vai deixar de ser verbo principal e vai ser um verbo auxiliar, ele vai acompanhar um verbo principal da frase, tá? E aí, a partir disso, ele vai fazer, é ele que faz a conjugação. Quando ele passa a ser verbo auxiliar, o verbo principal para de ser conjugado e o verbo to be é que faz toda a conjugação das frases, tá? Das pessoas do verbo. Por isso, né, o verbo to be é um dos verbos principais da língua inglesa. Tá? E um outro detalhe do verbo to be, por isso que ele é um pouquinho também primordial de ser estudado logo desde o início, é que é necessário entender que ele é um verbo irregular. Tá? No inglês, os verbos irregulares, como no português, eles também têm uma conjugação diferente. Tá? A gente vai ver tudo isso aqui hoje. Então, estudar o verbo to be é necessário, portanto, entender com clareza os diferentes papéis que esse verbo vai desempenhar nas orações. Tá? A gente deve atentar também ao que o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Então, nós temos o simple present, né, o simple past e o simple future do verbo to be. Né? Presente simples, passado simples e futuro simples. Né? Então, simple present, presente simples. Olha que interessante a construção é, 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 do substantivo com o adjetivo que eu te falei para vocês da aula passada, né? Quando eu falo presente simples, no português, presente é o substantivo, simples é a característica, né? Então ele é o adjetivo. No inglês, eles invertem a posição. Eu sempre coloco primeiramente o meu adjetivo para depois colocar o substantivo. Então, se eu tenho presente simples no inglês, eu tenho simple present no, desculpa, presente simples no português, simple present no inglês. Se eu tenho passado simples no português, eu tenho simple past no inglês. Futuro simples em português, simple future em inglês, tá? Então, para que não restem dúvidas, nós vamos estudar nesse texto aqui o uso do verbo to be nas frases afirmativas. Como é que eu construo uma frase afirmativa do verbo to be? Como é que eu construo uma frase interrogativa do verbo to be?
e como é que eu construo uma frase negativa do verbo to be nos 3 diferentes tempos verbais simples: presente, passado, futuro, né? Present, past and future, tá? E como é que eu devo usar o verbo to be? Bom, já disse a vocês que o verbo to be ele é irregular. Se ele é um verbo irregular, ele tem uma conjugação, né, que vai mudar de forma, tá? No presente simples, eu tenho 3 conjugações para todas as pessoas do verbo, tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. Eu tenho a conjugação am, né? I am, eu sou, ou I am, eu estou, tá? A conjugação is, que ele vai servir para a terceira pessoa do singular somente. Então, he is, ele é ou ele está. She is, ela é ou ela está. E it is, aquilo é ou aquilo está. Lembra que eu falei para vocês que no inglês, né, a gente tem ainda na terceira pessoa do presente, desculpa, na terceira pessoa do terceira, me desculpe, na terceira pessoa do singular nós temos três, vamos dizer, três formas de usar. Nós temos o ele, o ela e o isto, que a gente utiliza para coisas, objetos ou animais, né? Ou bebês, que a gente não sabe o sexo, tá? Então, e o are, ele é uma outra conjugação para todas as outras pessoas do verbo, para a segunda pessoa do singular e para todas as pessoas do plural, tá? Muito bem. Isso no presente. Então, no presente nós temos 3 formas. No passado, Professora, ou, desculpe, mas seu áudio está cortando. Não sei se é ai, para mim ou é para todo mundo. não sei. É o barulho, professora, estava fazendo barulho, acho que é do ventilador É que do você vento, tinha né? falado. E agora, melhorou? É, Melhorou? agora tá. Tá, então beleza. Aí vocês podem me falar depois, tá? Se continua falhando o áudio. No passado, Ok. eu tenho apenas 2 formas no passado simples, tá? Eu tenho was para o singular e were para o plural, para as pessoas do plural, né? E apenas uma forma no futuro simples, que é will be. Uma forma no particípio presente, que é been. E uma forma no particípio passado, que é been também. É a mesma pronúncia, sendo que é escrito de forma diferente. Só que, nesse primeiro momento, a gente só vai chegar até o futuro simples, tá? Fiquem tranquilos. Então, ó, o verbo to be, ele tem no tempo, no seu tempo simples, por exemplo, ele tem 3 formas no presente, 2 formas no passado e uma única forma no futuro, tá? Também uma única forma no particípio presente, uma única forma no particípio passado. Então, e aí tem uma outra especificidade dele. Quando ele vai ocupar, isso quando eu estou falando de verbo to be, quando ele é o verbo principal. Agora, quando ele vai ocupar a posição de verbo auxiliar, aí ele também irá mudar, tá? Mas vamos ler isso aqui, ó. Quando ele ocupa a posição de verbo principal da oração, nós temos o sentido de ser e estar, tá? Caso contrário, ele ocupará a posição de auxiliar verb, ou verbo auxiliar, acompanhando o main verb, o verbo principal da frase, especificamente nos tempos progressivos. Então, quando o verbo to be vai ter o papel de verbo auxiliar, o nosso tempo verbal ele vai ser o presente, o present progressive, o past progressive e future progressive, tá? Que para a gente é o nosso, como se fosse o nosso gerúndio, os tempos progressivos, os tempos que continuam acontecendo. Por exemplo, eu estou falando. Olha só, como no português também, ó. Eu estou falando, né? A ação está acontecendo, tá? Eu estava falando,
passado. Eu irei falar, futuro, tá? Então, o verbo to be, ele pode ser usado como verbo principal e vai poder ser usado também como verbo auxiliar nos tempos progressivos do verbo, tá? Outra forma de ser usado o verbo to be é na voz passiva ou passive voice. A gente também vai ver. Mas vamos ver os exemplos. É muito mais fácil a gente olhar para as frases enquanto exemplos. No simple present. Professora, não está dando para Todo ouvir mundo nada aqui, agora. professora. Ei, Não estou eu ouvindo acho que é a nada. minha conexão. Ficou mudo. Espera lá. E agora? Melhorou? Voltou. Ouvi. Voltou? Tá. Na verdade, não é a conexão, não. É o cabo do meu microfone. Entendi já. Bora, vamos voltar lá. Vocês ficaram. Vou voltar aqui para essa parte dos exemplos, tá? Então, os exemplos do verbo to be. Ele, como verbo principal, ser, estar, como verbo auxiliar, né, acompanhando aí o verbo principal, sendo usado nos tempos progressivos, e como verbo na voz passiva. Tá? Olha os exemplos. No simple present, ou no presente simples, eu tenho he is not, ou he isn't, que é a contração do verbo to be com a negação, né? He isn't funny. Ele não é engraçado. O que dá para perceber aqui, ó? Que o he é o pronome pessoal da terceira pessoa no masculino. Ele, né? Ele não é. Então, is not. Mas no inglês eu posso contrair algumas palavras, ou seja, juntar algumas palavras, que a gente chama de palavras em contração, verbo contraído. Né? Então eu tenho is not, fica isn't. He isn't funny. Ele não é engraçado. Funny é engraçado. Tá? Se fosse no passado, he wasn't funny. Ele não era engraçado. Né? No futuro, he won't be here. Ele não estará aqui. Won't be, que é will be not. Ele não estará aqui. Né? No progressivo, present progressive. She is working a lot. Ó, agora eu troquei a pessoa. Ela está trabalhando muito. O verbo work, sem o ing, é o verbo trabalhar. Como eu estou usando o verbo to be como verbo auxiliar, ele está acompanhando o verbo principal, que é o verbo work. E aí, eu deixo o verbo principal sempre com a terminação do gerúndio, ing, né? Isso no progressive, tá? E o verbo to be é ele que vai conjugar. Então, na terceira pessoa do verbo to be, na terceira pessoa do singular, nós temos o verbo to be is. Então, eu tenho she is working a lot. Ela está trabalhando muito. Se fosse no past progressive, she was, ou seja, ela estava trabalhando muito. Então, eu faço a mudança apenas no verbo to be. O verbo principal continua a mesma coisa. São exemplos, tá? A gente vai treinar tudo isso daqui. No futuro, future progressive, she will be working a lot. Ela will be, ela estará trabalhando muito em determinada época. Tá? Eu também posso colocar o complemento. Aqui eu não coloquei, certo? Então, simple present, o verbo to be atua, né? Simple present, simple past e simple future, o verbo to be atua como verbo principal, ser ou estar. Aqui no caso, nós temos o verbo ser, as duas primeiras questões, né? Frases, e o verbo to be como estar na terceira frase, no futuro. Depois, nós temos present progressive, past progressive e future progressive, ou seja, tempos progressivos. Aí eu tenho os tempos progressivos
que acontecem no presente, né? She is working a lot. Ela está trabalhando muito agora, nesse momento. Né? O past, no passado, past progressive. She was working a lot. Ela estava trabalhando muito ontem. E o futuro, future progressive. She will be working a lot. Ela estará trabalhando muito amanhã. Tá? E aí, no present progressive, past progressive, future progressive, ou seja, os tempos progressivos, o verbo to be, ele atua como verbo auxiliar, acompanhando o verbo principal, que aqui no caso é o work, tá? E prestem atenção, quando ele acompanha qualquer verbo no inglês, quando acompanha o verbo principal, tá? Quando ele é verbo auxiliar e acompanha o verbo principal, quem conjuga é o auxiliar. O verbo principal continua com a sua forma fixa. No caso aqui, como eu estou falando de tempo progressivo, eu tenho a terminação ing no final dos verbos. O verbo work, até o K, quer dizer trabalhar. Então, a terminação ing, né, o sufixo ing, vai nos dizer que aquele verbo está no tempo progressivo. Tá? Muito bem. E depois a gente tem o quê? O verbo to be atuando como verbo da voz passiva. The paper was published in 1950. Olha só. O jornal, ou o artigo, tá? Tanto faz. The paper pode ser tanto o artigo quanto o jornal, porque aí eu posso chamar de newspaper, tá? Mas aí paper é apenas uma gíria de jornal, e aí eu vou ter que saber no contexto. Aqui é artigo, né? O artigo foi publicado em 2015. Por que é voz passiva? Porque eu não digo assim, o artigo, ele publicou o artigo. Né? Aí é uma voz ativa do verbo. Né? Quando eu falo o artigo foi publicado por alguém, né, em 2015, eu tenho a voz passiva. Né? Então, como é que eu transformo o verbo, como é que o verbo to be atua na voz passiva? Ele trabalha sempre no passado, né? Então eu tenho aqui ó, o was, que é o passado de is, né? E published. O verbo publicado, publicar, ele vai até o H, publish. A terminação, o sufixo ed é indicação de passado. Isso vocês vão se acostumando, isso a gente não decora, tá, gente? Isso a gente vai habitando, né? Estudando, se acostumando com essas terminações, tá? Então vocês já sabem que progressivo, ou vamos dizer o nosso gerúndio, nós temos o sufixo ing, né? Colocado no final do verbo, tá? E no passado, quando é regular, nós temos a terminação ou o sufixo ed. Então, was published, ele foi publicado em 2015. Tá? E aí, a gente tem present perfect progressive, past perfect progressive e future perfect progressive. Ou seja, os presentes perfeitos progressivos, passados perfeitos progressivos e futuros perfeitos progressivos. Os verbos em inglês, os tempos verbais em inglês, eles são muito parecidos com os nossos. Tá? O que é mais fácil? Muitos dizem que é mais fácil no inglês. É que quando se conjuga as pessoas do verbo, na maioria das vezes, esse verbo só muda 2 vezes ou, no máximo, 3 vezes nas conjugações. Ele não é que nem o português, que, por exemplo, eu falo, tu falas, ele fala. Nós falamos, vós falais, eles falam. A gente tem várias formas, né, de escrita, dependendo da pessoa do verbo. Né? No inglês, eu só tenho, às vezes, 2 formas para as pessoas, ou 3. Então, no inglês é I talk, eu falo. You talk, você fala. He talks, aí eu coloco o S no final. Ele, ela ou aquilo fala.
Aí depois, we talk, também não muda, é a mesma coisa. You talk e they talk, é a mesma coisa. Então ele só mudou aí o verbo falar, talk, ele só muda na terceira pessoa do singular, tá? É diferente dos verbos em inglês, ok? A conjugação, tá? Mas as formas verbais, elas são muito parecidas, tá? Os tempos verbais são muito parecidos. Alguma dúvida até agora? Parece meio estranho. O que vocês acham? Já tinham visto isso? Já tinham estudado o verbo to be? É familiar isso para vocês ou não? Alguém fala? Eita, eu não acredito. Eu não acredito. Minha conexão tá uma porcaria, caí. Vai voltar agora. Caí, né, gente? Eu não tava nem vendo. Tá todo mundo me escutando? A conexão tá muito ruim, tá chovendo muito. Sim, agora tá dando para ouvir, professora. Eu caí completamente. Agora sim. Tá. Onde vocês me ouviram até onde? Até onde vocês me ouviram, gente? Nos exemplos. Os exemplos? Sim, Tá. Só um momentinho. estava falando do futuro, os exemplos que estão relacionados com o futuro, o eu. Tá. Ok. Então vamos voltar aqui. Não demorou muito. O que eu quero dizer para vocês é que eu estava falando do futuro progressivo ou do simple future? Sim, na verdade, agora eu estou vendo o simple past, o was, que ia começar. Um exemplo aqui. Tá. Então, cair faz tempo, né? Então, assim, o verbo to be, ele tem no presente simples, né, no passado simples e no futuro simples, ele funciona como verbo principal, tá? E aí ele tem essa forma do verbo aqui, ó. No simples, no presente simples, he is not funny, ou he isn't funny. Simple past, he wasn't funny, ele não é engraçado, tá? Simple future, he won't be here, ele não estará aqui. Essa é a forma do presente simples, tá? Do passado simples e do futuro simples. Agora a gente tem o progressivo, tá? O progressivo é como se fosse o nosso gerúndio, é aquela ação que está acontecendo e continua acontecendo, né? Então eu digo assim, eu estou trabalhando, ela está trabalhando, ó, present progressive, presente progressivo, she is working a lot, ela está trabalhando muito. Eu poderia falar, she is working a lot now, ou today, ela está trabalhando muito agora, ou ela está trabalhando muito hoje, tá? Então, no present progressive, no past progressive e no future progressive, o verbo to be, ele funciona como verbo auxiliar, e é ele que vai ser conjugado. Ok? Tudo bem até aí? Muito bem. E o verbo principal é o verbo que tem uma forma fixa. No progressivo, o verbo principal, a forma fixa do progressivo é a terminação ou o sufixo ing no final. Então aqui o verbo work, que é o verbo trabalhar, né? Se eu colocar o ing no final e colocar um verbo auxiliar, que é o verbo to be, a conjugação é está trabalhando, tá? É isso. E aí, todas as vezes que eu tenho o progressivo, o verbo to be, ele é auxiliar. Quando eu tenho o tempo verbal
simple present, do simples, tempo simples, eu tenho o verbo to be como verbo principal, tá? Na voz passiva, o verbo to be, ele está sempre no passado, né? Porque a voz passiva é The paper was published in 1950. Ou seja, o artigo foi publicado em 2015, tá? Então eu tenho o verbo to be no passado, conjugado no passado, o was, né? The paper, o artigo. O artigo foi. E o verbo principal na sua forma do passado. E qual é a forma do passado de um verbo regular? O sufixo que você coloca o sufixo ed no final, tá? Então, já tem duas informações aí, ó. No tempo progressivo, qual é o sufixo que eu coloco no verbo principal? ing. E só quem conjuga é o verbo auxiliar. No caso aqui, o verbo to be. Na voz passiva, eu tenho um verbo no passado, que é o publish, né? Se fosse o infinitivo do verbo era th, publish. E quando eu coloco esse verbo no passado, eu incluo, adiciono o sufixo ed. Né? Então, ed é um sufixo que indica que o verbo está no passado. E ing é um sufixo que indica que o verbo está no tempo progressivo. Tá? E na voz passiva, o verbo to be continua sendo verbo auxiliar e está no passado. É ele também que vai ser conjugado. E o verbo principal continua numa forma fixa com ed no final, porque esse aqui é regular. Tá? Quando a gente falar de verbos irregulares, é uma outra história. Ok? Esses outros três verbos, três tempos verbais, na verdade, é para que vocês conheçam agora, nesse momento, como é que o verbo to be ele se dá nos tempos progressivos perfeitos, tá? Aí eu tenho presente progressivo perfeito, passado progressivo perfeito e futuro progressivo perfeito. Tá? Aqui eu estou com a terceira pessoa do singular, no caso ela. She has been working a lot. Ela tem trabalhado muito. Então, no presente progressivo, a forma de eu construir o presente progressivo é has been. E aí o verbo has been é o verbo auxiliar. Had been ou will have é o verbo auxiliar. E tem o verbo principal, o work, tá? Depois o working de novo. São construções verbais. É para decorar isso? Não. Isso a gente vai se acostumando a fazer com muito exercício. Tá? Como é que eu aprendo inglês? Como é que eu aprendo uma segunda língua? Fazendo muito exercício, estudando gramática e fazendo exercício. Né? E, no caso de vocês, que é um curso de inglês instrumental, eu preciso saber, ter a noção da gramática básica para que eu possa entender, aquilo ali é a voz passiva do verbo. Então, eu já sei mais ou menos como é que constrói a voz passiva. E aí eu vou me habituando a ver, a perceber a voz passiva construída dessa forma. Tá? Não é para ninguém decorar isso aqui. Eu estou apenas mostrando para vocês como é que os tempos verbais, né, no caso do verbo to be, se constrói, certo? Tudo bem até aqui? Todo mundo me ouvindo? Eu não caí? Então vamos passar para frente. E Olha lá. professora, aqui em Islândia que de vez em quando cai aqui, não sei se a internet daqui, da minha casa, tá ruim, ó. Não, a minha também. A gente está com uma internet bem ruinzinha. Mas a gente é guerreiro, a gente vai continuar. Vamos lá. Deixa eu só aceitar aqui mais duas pessoas. Pronto. Olha só, gente. Useful tip, né? Quer dizer coisas usuais, né? Coisas que acontecem. Então, o que que acontece? É importante destacar que o verbo to be, no presente simples e passado simples, não é acompanhado pelos auxiliares do e did, nas frases negativas e nas frases interrogativas. O que que isso quer dizer? Quando eu construo o verbo to be, eu já falei para vocês que ele é um verbo muito particular em inglês, né? E ele é tão particular que ele mesmo se basta, certo?
nos outros verbos que não são o verbo to be, nas frases negativas e interrogativas, eu só consigo construir uma frase negativa e uma frase interrogativa usando o auxiliar do e did, certo? Mas para o verbo to be, isso não acontece, porque é o verbo to be que vai fazer o papel desses auxiliares na frase, tanto negativa quanto interrogativa. Por exemplo, are you a doctor? Você é médico? Eu estou querendo saber, né? Estou perguntando aqui com o verbo to be. Are you a doctor? Se fosse uma frase na afirmativa, como é que eu construiria essa frase? Are you a doctor? Como é que eu ficaria assim? Você é médico. Afirmando. Como é que ficaria essa frase? Alguém sabe me falar? You are a doctor? You are a doctor. Perfeito. No verbo to be, quando eu vou construir uma frase tanto interrogativa quanto negativa, eu não vou utilizar o do e o did. Somente no verbo to be. Por quê? Porque ele vai fazer esse papel de auxiliar e principal ao mesmo tempo. Tá? Então, numa frase interrogativa, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a posição do verbo com a posição da pessoa do verbo. Se eu tenho na frase interrogativa you are a doctor, you, você é médico. Na interrogativa no inglês, eu inverto a posição do verbo com a posição do sujeito. Então eu coloco are you a doctor e ponho o ponto de interrogação. Ok? Você é médico? Se a gente perceber aqui, na frase em português, se eu só. A única diferença de uma frase aqui, dessa frase em português, da frase afirmativa para a frase interrogativa, é o ponto de exclamação, certo? Você é médico. Sem ponto de exclamação. É uma afirmativa. Se eu coloco o ponto de exclamação, eu tenho uma interrogativa. No inglês, isso não acontece. No inglês, além do ponto de exclamação nas interrogativas, eu ainda preciso trocar de lugar, de posição, o verbo to be com a pessoa do verbo. Então fica numa interrogativa you are, numa afirmativa you are a doctor, eu passo a ser are you a doctor? Para perguntar, certo? Jamais, está escrito aqui, ó, não poderíamos perguntar do you are a doctor? A gente não usa o auxiliar do quando a gente tem o verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be, ele já é, ele mesmo, o seu próprio auxiliar, nesse caso, das afirmativas e interrogativas. Certo? No caso aqui do passado, ó, were you a doctor? Were you a doctor? Você foi médico? Você era médico? O que eu fiz? Eu, de novo, inverti o verbo to be com a pessoa do verbo. Só que no caso aqui, como eu estou falando de passado, eu tenho que colocar o verbo to be no passado. Então, are, o passado de are, de ser e estar, é were. Were you a doctor? Você era médico? Jamais utilizamos o passado did. Did you were a doctor? Completamente errado, tá? Então, quando vocês perceberem uma frase que tem o do e o did, que são apenas verbos auxiliares, gente, o do, quando ele é auxiliar, ele não tem significado de nada, ele só tem significado de acompanhar o verbo nas frases interrogativas e negativas. Sendo que o presente é o do, a forma do, e o passado é a forma did, tá? Quando o verbo do for um verbo principal, é fazer. Ele tem um sentido de fazer. I do it. Eu fiz isso. Tá? Muito bem. Vamos continuar aqui. Alguma dúvida? Posso continuar indo para frente? Ok, ok. Então vamos lá. O verbo to be, enquanto verbo principal de uma oração, ele tem diferentes funções ou sentidos. Vamos observar os seguintes exemplos. Por exemplo, no verbo de ligação. Então, o verbo to be, ele pode ser um verbo de ligação. E aqui ele está na sua forma do passado. Megan was hungry. Megan estava com fome. Ó, se eu falar no presente, Megan
is hungry. Megan está com fome. Tá? Então, ele pode ser um verbo de ligação. Hungry é com fome. Né? E ele ligou o substantivo, o sujeito, o núcleo do sujeito, ligou com o verbo com fome. Então, ela tem fome, ela estava com fome. Tá? Ele pode também ser um verbo que indique qualidades. Por exemplo, these cats, they are so cute. Estes gatos, eles são tão fofos. Ó, these cats, estes gatos. They are so cute. Eles são tão fofos. Então aqui eu posso ter um verbo auxiliar com sentido, com a função de dar qualidade para o sujeito. Eu posso também ter o verbo to be com a função ou sentido de identidade. Por exemplo, I'm ou I am her sister. Eu sou a irmã dela. I am a doctor. Eu sou médica. I am a teacher. Eu sou professora. Certo? Então, é uma identidade. O verbo to be, ele me dá uma identidade. O que eu sou? Eu sou isso. A minha identidade é essa. Tá? E o verbo to be também pode ter a função de dar o sentido de idade. Né? He is 45 years old. Ele tem 45 anos de idade. Ó, aqui não é nem mais ser e estar. É ele tem. Ele tem 45 anos de idade. Certo? O verbo to be também é usado para falarmos de identidade, de idade. Então, olha só. Além de verbo ser e estar, por isso que é importante a gente começar com o verbo to be, porque ele é um verbo de múltiplos sentidos, e é um verbo muito poderoso que ele não precisa de auxiliar, ele mesmo se auxilia, vamos dizer assim. E ainda pode servir como verbo de ligação, eu estou com fome, eu estava com fome. Né? Ele pode servir como... ele pode ter o sentido de dar qualidade para o sujeito, para o núcleo do sujeito. These cats, they are so cute. Ah, esses garotinhos aqui, eles são tão bonitinhos. These boys, they are so cute. Tá? De identidade, o que eu sou? I am her sister. Eu sou a irmã dela. I am her mother. Eu sou a mãe dela. I am a teacher. Eu sou professora. Tá? Então, ele tem esse sentido, né, de dar identidade ao sujeito. E também tem o sentido de falar da idade do sujeito. Ou do sujeito, quando eu digo do sujeito da frase, tá? He is 45 years old. Eu poderia colocar aqui, trocar o he, que é ele, por she, né? Aí seria ela. Mas eu também poderia colocar o it. E aí eu teria que me referir a um objeto, por exemplo. Vamos dizer que eu estou falando do meu carro, né? It is 45 years old. Ou seja, eu tenho um Fusca de 45 anos. Ou seja, meu Fusca foi construído há 45 anos. Tá? E aí eu troco a terceira pessoa do verbo, que não é mais ele nem mais ela, é it. It. Tá? Que no inglês tem essa possibilidade. E quando eu for me referir a qualquer coisa no singular, né? Ou qualquer animal no singular, em vez de eu usar ele ou ela, né? Eu vou usar it. Tá? Diferente do português. Porque eu digo assim, o meu carro, né? O carro. Ele, o carro. No português. No inglês eu não posso dizer ele, o carro. Tem que dizer it. Que vai dar o mesmo sentido. Mas eu tenho uma forma específica, a terceira pessoa do singular, para me referir a objetos, né? Coisas, animais, coisas que eu não sei a identidade, ou que não tem identidade, né, definida. Certo? Muito bem. Veja aqui que em português, olha como a gente faz. Para falar da idade,
nós usamos o verbo ter, né, em português, mas em inglês devemos sempre usar o verbo to be, tá? Para falar da idade, para falar da personalidade, da nacionalidade, para falar da profissão. Olha lá, we are Brazilians. Nós somos brasileiros. A profissão, my father is a teacher. Meu pai é professor também. Nos tópicos seguintes, a gente vai estudar o verbo to be agora nas formas afirmativas, negativas e interrogativas. No tempo presente, passado e futuro somente. Eu não vou falar de voz passiva, eu não vou falar de progressive, de tempo progressivo, e muito menos de tempo perfeito progressivo, tá? Eu vou apenas falar de tempos simples. Presente, passado e futuro simples. Na frase afirmativa, na frase negativa e na frase interrogativa. Ok? Tudo bem? Então vamos lá. Verbo to be e as formas verbais, né? Suas frases. Forma afirmativa. Vamos observar aqui na tabela o seguinte com o verbo to be na forma afirmativa, no presente, no passado e no futuro. E aí vocês vão poder visualizar o verbo to be e as suas conjugações. Opa, passei muito, já vai. Olha só. Na coluna da esquerda, a primeira coluna da esquerda, eu tenho as pessoas do verbo, certo? Aí depois eu tenho afirmativa e tenho presente, passado e futuro. Olha que coisa interessante. E aí depois o complemento da frase, tá? Olha que coisa interessante do inglês. O verbo to be, ele tem, na afirmativa, ele tem, no presente, apenas 3 formas. Quais são as formas diferentes do verbo to be? A primeira pessoa do verbo, ó, I am, no presente. Eu sou ou eu estou, tá? No passado, I was. Eu era ou eu estava. No futuro, will be, para todas as pessoas do verbo. Segunda pessoa do singular, you, tu ou você. You are, você é ou você está. No passado, you were. No futuro, you will be. Certo? Terceira pessoa do singular, he, she, it. Ele, ela ou isto. No presente, is. No passado, was. No futuro, will be. Primeira pessoa do plural, we, nós. No presente, we are. No passado, we were. E no futuro, will be. Segunda pessoa do plural é igual, a escrita é igual à segunda pessoa do singular, you. Por quê? Porque eu não tenho plural, forma plural escrita para a palavra you. Então, como é que eu posso saber se é você ou vocês? No contexto. Porque até o verbo ele está com a mesma forma. É apenas no contexto, tá? Então eu posso dizer que a segunda pessoa do singular you e a segunda pessoa do plural you. Eu, né? Você ou tu, ele, ela, isso, nós, vocês. Certo? You are, you were, you will be. Não muda no futuro. Só um momentinho que eu vou aceitar mais alguém que está chegando. Terceira pessoa do plural, they, eles, elas ou essas coisas. Tá? Aí eu também só tenho uma forma de escrita, tanto para ele, quanto para ela, quanto para o pronome neutro. Né? They are, they were, they will be. Late for work, atrasado para o trabalho. Tá? O complemento quer dizer late é atrasado. Atrasado para quê? Então, for é para. Atrasado para o trabalho.
O work aqui, ele pode ser tanto, a palavra work, ele pode ser tanto o verbo trabalhar, quanto o substantivo trabalho, tá? Aí vai depender do contexto e do que acompanha a palavra, né? Então aqui eu estou acompanhado, o work está acompanhado de uma preposição, para, certo? Qual é a característica da afirmativa do verbo to be e as suas conjugações? Vocês perceberam? No presente, no passado e no futuro? Olha só, o presente, quantas formas de escrita diferente eu tenho no presente para o verbo to be? Essa foi uma pergunta. Três. 3 formas. Primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular e todas as pessoas do plural, é a mesma forma, e a terceira pessoa do singular com uma forma diferente, tá? Então, isso é uma característica do verbo to be. No passado, quantas formas escritas diferentes eu tenho? 2. 2. Was e were. O que no presente era am, ou seja, a primeira pessoa, vira was. O que era he, she, it, terceira pessoa, também vira was, no passado. Todas as outras pessoas do verbo no passado do verbo to be são were. É uma outra característica. E no futuro, quantas formas eu tenho? Uma, professora. Uma só. Percebem? Isso é interessante de vocês saberem. Vocês já sabem mais ou menos como é que o verbo to be se comporta na afirmativa. No presente, ele tem 3 tipos. Isso é importante. Se você conjuga errado, você não vai conseguir entender, né, o sentido da frase. Tá? Então, I am, eu sou, eu estou. I was, eu era, eu estava. I will be, eu serei, eu estarei. You are, tu és ou tu estás. You were, tu eras, tu estavas. You will be, tu estarás ou serás. Tá? He, she, it, is. Ele, ela ou aquilo é. Ele, ela ou aquilo eram. He, she, it, was. Ele, ela ou aquilo serão ou estarão. He, she, it, will be. Certo? E as 3 formas do plural, as 3 pessoas do plural. No presente, temos uma forma só, we are, you are, they are. No passado, esse are muda para were, we were, you were, they were. Né? E no futuro, will be. Tá? Lembrando que aqui nós temos o verbo to be sendo o verbo principal. Então, ele quer dizer ser ou estar. E lembrando também que o verbo to be tem algumas particularidades. Ele pode sugerir a identidade de uma pessoa, a nacionalidade de uma pessoa e a idade de uma pessoa. Né? A gente já viu ali em cima. Tá? Esse material vai estar na plataforma, tá, gente? Então fiquem tranquilos. Exemplos do verbo to be na afirmativa. We are at home. Nós estamos em casa. It is a dog. É um cachorro. You were very shy. Você era muito tímido. I'll be a vet. Esse I'll be é I will be, tá? A forma do futuro, o will, ela foi contraída aqui, ó, com o apóstrofo com a primeira pessoa. Então ficou só o 2 L's, mas é will. All, aí a gente pronuncia I'll be a vet. Eu serei uma veterinária. Certo? Muito bem. Aí aqui embaixo ele vai dizer essa particularidade aqui, ó. Que na forma afirmativa, pode-se usar a forma contraída apenas no presente e no futuro. No passado eu não consigo usar a forma contraída. Isso no afirmativo. Então, na contraída,
do presente, eu posso, ó, I am ou I'm. He is ou his. She is, she's. It is, it's. We are, we're. You are, you're. They are, they're. Presente. Certo? No passado eu não consigo fazer ausent, né? Isn't, não dá. Tá? Então no passado eu não tenho a contração. No futuro eu tenho. O que eu vou contrair? O will. Então fica all, he'll, né? All be, he'll be, she'll be, it be, will be, you be, they be. Certo? Particularidades. Então quando vocês virem isso aqui, nada mais é do que I am. Tá? Para que vocês reconheçam, né? Que não seja uma coisa estranha para vocês. Forma negativa, gente. A única coisa que vocês vão acrescentar uma frase negativa é o not depois do verbo. Not quer dizer não. Então, se eu tinha na afirmativa I am, na negativa eu vou ter I am not. Se eu tinha I was not. Uma particularidade é o futuro. Eu tinha I will be. O not, ele vai ficar no meio entre o will e o be. Tá? Ele não vai ficar no final. Will be not. Ele vai ficar no meio. I will not be. Certo? E aqui é a mesma coisa, é a negativa. Eu não sou, eu não estou. Eu não era, eu não estava, tá? Eu não serei, eu não estarei. OK? E aí todas as outras formas do verbo. É isso. Então eu tenho na negativa, podem reparar, a presença do not, ou seja, o não, na forma negativa, depois do verbo no presente e no passado. No futuro, ele fica entre os dois verbos, will be. Certo? Muito bem. Lembrem-se de que na forma negativa pode-se utilizar a forma contraída. Aí eu posso utilizar a forma contraída em todos os tempos verbais. Tá? Eu vou contrair com o not. Olha só, eu posso falar I am not ou I'm not ou I'm''t. You are not ou you aren't. He is not ou he isn't. E no passado a mesma coisa. I wasn't, you weren't, he, she, it wasn't. Certo? Eu vou contrair. E a forma contraída é, eu contraio o verbo com o not. E olha como é a escrita dele. Logo aqui embaixo, para vocês verem como é que é a contração. We aren't at home. Nós não estamos em casa. Professora, mas você falou que o verbo to be é ser e estar, né? Aqui não poderia falar, nós não somos a casa? Não. Faz sentido isso? Faz um pouco. Mas aqui nós não estamos em casa. Né? A forma mais, vamos dizer assim, corriqueira, se eu não estou falando aqui de um texto poético, eu não estou usando licença poética, que eu também poderia dizer, eu não sou a casa. Mas aí eu não ia utilizar a preposição at, porque a preposição at me indica localização. Então, não me indica outra coisa que não seja localização. Se eu tirasse o at e colocasse we aren't home, aí sim eu poderia dizer nós não somos a casa. Mas como eu tenho a preposição at que me indica posicionamento, então eu digo nós não estamos onde? Em casa. Percebem isso? It isn't a dog. Não é um cachorro. You aren't very shy. Você não é muito tímido. You weren't very shy. Você não era muito tímido. I won't be a vet. Eu não serei uma veterinária. Certo? Então,
a afirmativa e a negativa. Qual é a diferença entre uma e outra? Eu coloco a partícula, vamos dizer assim, né? Not, que é a partícula de negação, quer dizer não, após o verbo, no presente e no passado. No futuro, eu coloco ele entre os verbos, tá? E a forma interrogativa, gente? Para fazer uma pergunta com o verbo to be, é necessário apenas inverter a ordem da frase afirmativa. Ou seja, o verbo vai vir antes do sujeito. E não esqueçam de colocar a interrogação. Porque senão, mesmo assim, ela não é uma interrogativa. A pontuação ela existe para ser usada, certo? Como é que eu faço uma interrogativa do presente? Se eu tenho I am late for work, ou seja, eu estou atrasado para o trabalho, eu vou inverter o sujeito com o verbo. Am I late for work? No passado, was I late for work? No futuro, will be I late for work? É muito fácil, né? No presente, tu estavas atrasado para o trabalho? Are you late for work? Passado, você estava atrasado para o trabalho? Were you late for work? No futuro, você estará atrasado para o trabalho? Will you be late for work? Certo? Então, eu apenas troco a posição do verbo. O verbo to be vai para frente, seja ele no passado, no presente e no futuro. E aí eu coloco o quê? Um ponto de interrogação. Certo? Vamos lá. Está quase acabando. Exemplos. Are we at home? Nós estamos em casa? Né? Pessoa que está dormindo, acordou de um pesadelo, está sonhando, não sei o quê. A gente está em casa? Né? Nós estamos em casa? Are we at home? Is it a dog? É um cachorro? Are you very shy? Você é muito tímido? Were you very shy? Você era muito tímido? I'll be a vet? Eu serei uma veterinária? Será? Certo? Vamos exercitar junto? Vamos lá. Essas duas questões, são 3. Olha só. Questão 1. Vamos completar os verbos com a forma correta do verbo to be no presente simples. O que eu colocaria? Professora, não está aparecendo a imagem para mim, eu não sei para os demais colegas. Vocês estão vendo a imagem? Para mim, Para mim está aparecendo. Carolzinha, então alguma coisa Sim. aconteceu. Na Computador. sua tela mesmo. Tranquilo, tranquilo. Eu Pode também continuar. não estou conseguindo ver, não. Também Eita, não. mas Acho que então seja deve minha ser internet. conexão, gente. É a conexão. Mas assim, não se preocupe, esse texto vai estar... Primeiro que a aula está sendo gravada, e segundo que esse texto vai estar lá na plataforma, tá? Depois vocês vão poder fazer e ver no exercício, tá bom? Vamos continuar para a gente daqui a pouquinho encerrar a aula. Olha só. The Nile River long. O que seria The Nile River? O que é river? Alguém sabe o que é river? o Rio Nilo, eu acho. Pronto. O Rio Nilo. O Rio Nilo. Qual é a forma do presente simples do Rio Nilo? Rio Nilo é longo. O Rio Nilo é longo. Isso no português. O que eu coloco aí? Qual é o verbo? Are. Estou falando o Rio Nilo. É um rio, é um... Isso. Is. O Nilo, aí o Rio Nilo, ele né, se caracteriza como algo, né, uma coisa, um rio que não tem nem feminino nem masculino, para o inglês, tá? Para a gente tem o rio, para eles não. The Nile River. Então, eu coloco is. The Nile River is long. O que a gente já aprendeu de vocabulário aí? O que quer dizer river, rio. Nile, o Nilo, né? E long quer dizer com... É ele. Não, ele no português, né? Mas no inglês é it. Eu não posso falar she, é he. Então é it. Então eu coloco the Nile River
Aí o verbo para he, she, it é is. Long. Long quer dizer extenso, né? Grande, longo, certo? Segunda frase. The Green Brothers from Germany. Qual é o verbo to be que eu uso para The Green Brothers? Qual seria o verbo to be que eu usaria para The Green Brothers? São. São, Isso. são no português. Isso Então, o que também. They are. Os brothers, Eu sei falar. os irmãos Green, né, que escreveram aí várias fábulas, histórias para crianças. Os irmãos Green, são eles, né? Então, qual é o verbo to They be? are. The Green Brothers are from Germany. Eles são da onde? Germânia. E o que é Germânia, gente? Em português? Aí. Alemanha. Alemanha. Muito bem. Tá vendo só? Vocês já podem pegar aqui alguma parte de vocabulário. Prestem atenção. Terceira frase. Também que eu quero saber qual é o verbo to be que eu vou colocar. Prestem atenção. The temperatures will vary high in the future. A temperatura estará muito alta no futuro. Estou traduzindo para vocês. Qual é o verbo to be, qual é a forma do verbo to be que eu vou colocar aqui? A escrita. A temperatura estará. Eu estou falando de futuro. Como é que eu construo o futuro do verbo to be? Ai, professor, Eu esqueci aquela única lá. aquela forma, mas não sei falar. Will be. Lembra? Will be, O é isso aí. futuro Uhum. só tem uma forma na afirmativa. Que é Will be. É exercitar, gente. É exercitar. Vamos agora. Will be. Pois é, will be. The temperatures will be very high in the future. A temperatura estará muito alta no futuro. Certo? Questão 2. E aí eu já tenho as pessoas do verbo. Vamos colocar o verbo to be na forma correta. She is studying Spanish now. She Is. is studying. Quando eu falo she is studying Spanish now, qual é a tradução dessa frase? O que vocês compreendem? Ela está estudando. Ela está estudando o Ela quê? está estudando Spanish. Espanhol. Espanhol. Quando? Now. Agora. Agora. Ela está estudando espanhol agora. Então eu tenho o verbo to be aí como auxiliar do verbo study, que é o verbo estudar. Certo? Uma palavra muito cognata, né? Muito parecida com o nosso estudo, né? Estudar, tá? Eu tenho um progressivo aí. Segunda frase. He has abroad twice. Eita, que eu quero ver essa. He has. Qual a forma do verbo to be que eu coloco aí? He has been. He has been abroad twice. He has been. Eu estou aí no passado progressivo perfeito. Desculpa, presente progressivo perfeito. Tá? Terceira frase. They can hire it in the end of the course. They, olha a palavra, they. They are. They can are. They can are hired in the end of the course. Ele está se esforçando muito, né, para conseguir ser eficaz no final do curso. Tá? Muito bem. Último exercíciozinho aqui. Aqui na verdade, tem vários exercícios que vocês vão fazer depois, tá? Mas a gente vai parar nesse aqui, ó. Terceira questão. Marque a alternativa correta. Brasília, the capital of Brazil. Brasília is, Brasília are, Brasília aren't, Brasília isn't ou Brasília am. O que vocês dizem que é? is. Brasília é a capital do Brasil. Né? Então, Brasília é terceira pessoa
do singular, it, né? Capital. Não é nem ela nem ele. Pro inglês, pra gente é a Brasília, né? A capital. Tem um artigo feminino, a gente sabe que Brasília é uma palavra, é um substantivo feminino, mas pro inglês não tá aqui, não tá colocado. Então, é it, Brasília, is, tá? Muito bem. A última. Aí vocês, quarta questão. This chair, green. It is blue. Chair Isso é de novo. cadeira, tá? Chair é cadeira. Aí Isso de novo. é is de novo? Presta atenção. Is not. Is not. Então aqui não tem is not, tem isn't. Esta cadeira não é Não é verde. verde. It Ela é is blue. azul. Ela é azul. Perfeito? Muito bem. Esse resto todinho vocês vão fazer sozinhos e a gente vai corrigir na aula que vem, certo? Vocês vão fazer como? Voltando, e aí é só assim que a gente consegue fixar na cabeça, voltando à explicação lá de cima, tá? E assistindo, porque a gente não vai assistir agora, então olha, temos aqui, ó, são 10 questões, tá, gente? Ó, finaliza na 10ª, tá? Vocês vão, depois que acabar aqui, voltar a assistir olha a Maria do Rosário chegando. Deixa eu só terminar aqui. Tirar o... Pronto, cancelar. Vocês vão voltar a assistir essa aula, a ler esse material e, na nossa sala de aula... cadê aqui, Thaís? Curso de inglês instrumental. Aqui. Na nossa sala de aula, a gente tem 2 vídeos, tá? De gramática. Aqui, ó, na página 2. Na aba 2. Na unidade 1, vocês têm, depois da atividade, vocês têm, ó, Grammar Basic. Estão vendo? Inglês para principiante, vídeo 1, Present Simple, do verbo to be. Afirmativas e interrogativas. Vocês vão assistir essa aula, tá? Essa é a explicação desse professor. Depois vocês têm pronomes he, she, it, a forma diferente que se usa do verbo to be, no he, she, it, ou seja, na terceira pessoa do singular. Vocês vão assistir essa aula. E depois vocês vão assistir a aula de cognatos e falsos cognatos, certo? Assistindo isso, vocês vão terminar essa atividade que a gente viu até agora e a gente vai corrigir essa atividade na quarta-feira que vem. Ok? Tudo bem? Estão me ouvindo? Tudo, tudo. Sim. Então, pronto. Professor, esse slide vai estar à disposição lá na Tudo plataforma? bem. Vai, não é um slide, ele é um arquivo de PDF, tá? Vai estar lá na plataforma. Vocês não precisam imprimir. Ah, tá bom. Obrigada, professor. Vocês podem fazer no caderninho de vocês, é só as respostas, tá bom? Mas façam, gente. Eu não vou entrar agora com outra parte de gramática, por exemplo, pronomes interrogativos, nada, porque precisa fixar. O verbo to be, ele é um verbo vocês perceberam, né? Ele é um verbo de múltiplas especificidades, né? Ele dá Professora, não vai ter aula na segunda, então? Não vai ter aula na segunda, não? Não, foi só a semana passada, meu bem, que eu não pude dar aula na primeira semana, aí eu coloquei semana passada, quer dizer, essa semana 2 aulas, lembra? Segunda e quarta. E aí, na verdade, ficou segunda e quinta por conta de ontem, tá? Mas semana que vem a gente finaliza a correção desse Certo. e já entra com uma parte de gramática e texto, para que a gente possa ir treinando, tá? Mas sempre percebam a plataforma de vocês, porque sempre vai ter conteúdo e vocês têm que ficar atualizando na plataforma, tá? E estudando os conteúdos que estão lá, ok? Eu vou agora colocar essa aula que eu fiz, eu vou colocar na plataforma, ainda na unidade 1, e vou colocar um material, né, de inglês instrumental básico também, para que vocês possam ver. Um material um pouquinho maior, tá? Aí vai ter um sumário, tudo direitinho, e vai ter todas aquelas coisas que a gente estudou antes,
que é de técnicas de leitura, o verbo to be, ele é um material mais completo. Vou colocar também, vou acabar de colocar. E vou subir a aula para vocês também, tá bom? Minha cachorrinha já está querendo que a gente termine a aula. Tá me chamando. Tá bom, professora. Boa noite para a senhora e para todos. Boa noite, Meus boa noite a amores, todos. tá, boa noite para vocês. Boa noite. Ó, vocês precisam estudar, ler, senão não vai conseguir entender, tá? Porque é treino mesmo, é treino, treino, treino. Professora, teria como ser na quinta as aulas? Vamos discutir isso em WhatsApp? Porque aí teria que ver com todo o polo, todos os Ótimo, polos, verdade. tá? Eu teria que ver com todos os polos e aí eu faço uma enquete no WhatsApp e vejo qual é a maioria. Aí a gente passa para a quinta, ok? Se a maioria sim aceitar. Ok, professora. Beijocas. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Vou finalizar a gravação agora de fato.